Bom dia, bom dia, bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor, Ele já fez. Mais um dia cheio de graça, de bondade e de amor. Que seja mais um dia de rompermos e de avançarmos diante daquilo que o Pai, Ele já liberou sobre a nossa vida. Deixa eu dar um recado aqui no grupo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Enquanto a nossa turma vai chegando e entrando, vamos orar, vamos agradecer o Senhor por mais um dia. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor sobre a nossa vida. Nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar o nosso ser diante de ti. Reconhecemos, Pai, que nós não temos nada, que nós não somos nada sem ti e que tudo que temos e somos vem do Senhor. Que bom, Pai, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Um Deus invisível, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Pai, o Senhor é o nosso Deus. Nesta manhã, peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Assim também nos ensina a perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido. Que a nossa vida esteja no centro da tua vontade, para que possamos viver tudo, Pai, que o Senhor separou para nós nessa manhã. Não porque o Senhor é o nosso amuleto, ou precisamos chamar a tua presença para que o Senhor venha fazer aquilo que programamos para o dia de hoje, mas para que possamos ser incluídos, Pai, na sua agenda, no seu cronograma, num cronograma divino, no cronograma celestial. Paizinho, eu creio tanto na tua palavra poderosa e eficaz, que transforma, que muda direções. É uma palavra que pode sim, Pai, mudar o curso de muitas vidas, a partir do momento que ela entra de verdade nos corações. Só não tem uma vida transformada aquele que não vai permitir que a palavra entre de verdade no coração. Eu não sei, Deus, aquilo que o Senhor preparou para esta manhã, mas eu quero me colocar à disposição do reino, Pai. Eu quero pedir para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor cumpra o teu querer, independente daquilo que eu penso, acho ou quero fazer. Eu quero te pedir para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Te entrego os meus olhos, os meus braços, a minha mente, o meu coração, a minha boca eu rendo ao Senhor nesta manhã. Esse Instagram é do Senhor, Pai. Que eu possa ser um agente do céu aqui nesse lugar para transformar vidas. Não deixe eu falar nada de mim, Pai, mas que seja somente o Senhor falando a partir desse momento, em nome de Jesus. Que a minha vida, Pai, ela possa ser mesmo um ponto onde as pessoas possam conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Não de mentira, mas de verdade. É o que eu te peço nessa manhã. Que o Senhor possa entrar, Pai, em cada lar aqui representado. Diante das vidas que deram legalidade para que o Senhor entre. Que a presença do Senhor esteja sobre cada casa aqui representada, sobre cada escritório, ambiente de trabalho. Meu Deus, o ônibus, o carro, aonde está, Pai, um filho, que o Senhor possa mesmo estar com ele. Dentro da academia, aqueles que estão na rua pelo fone escutando essa live, esteja com os filhos representados aqui, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Pai, fala conosco. Essa palavra, ela é atemporal. Aconteceu há muitos anos, mas ela permanece falando ao nosso coração até os dias de hoje.
Fique à vontade, Espírito Santo. Esta é a minha oração. Amém e amém. Amém e amém. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Nós estamos em uma jornada lendo a Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos ler o capítulo 21. Então, se você chegou hoje pela primeira vez, vamos lá comigo no capítulo 21 de Josué. Nós estamos chegando nos pontos finais. Josué vai falar sobre a conquista da terra. E nós estamos chegando nos pontos finais, depois das cidades já bem locadas. Bom dia, Lu, sua linda, Deus te abençoe. Depois das cidades bem locadas, todas as tribos já receberam as suas terras. E agora, eles vão falar sobre as cidades onde os levitas vão morar. Semana passada não, na terça-feira. Terça-feira nós falamos sobre a cidade refúgio. Cidade refúgio era o lugar onde as pessoas que cometiam crime, elas podiam recorrer e ir para poder resguardar a sua vida. Hoje nós vamos falar da cidade dos levitas. Era o lugar onde os levitas eles iriam morar. Levita, eles não recebem uma porção de terra específica, porque o Senhor diz que ele seria a herança dos levitas, né? Então vamos lá comigo, capítulo 21, versículo 1. A minha tradução é a NVT. Só vou abrir aqui minha anotação. Versículo 1. Os líderes da tribo de Levi foram falar com os sacerdotes Eleazar, com o filho de Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que não fossem dadas cidades para morarmos, além de pastagens para os nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com as pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã dos coatitas da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas à tribo de Judá, Simeão e Benjamim. Outras famílias do clã dos coatitas receberam por sorteio 10 cidades da tribo de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Os clãs de Gerson, que eram os gersonitas, recebeu por sorteio 13 cidades da tribo de Issacar, Asser, Neftali e meio tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari, que eram os Meraritas, recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os israelitas obedeceram às ordens do Senhor, a Moisés, e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens.
Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membro do clã dos coatitas, da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Quiriate-Arba, isso é, Hebrom, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Ponto primeiro para a gente parar e entender o que está acontecendo aqui. Os levitas, eles não recebem porção de terra. Não vai ter um território descrito e falando assim, esse território é da tribo de Levi, mas eles vão receber cidades para morar. O território aqui é de Judá, igual eles estão falando aqui, olha, é da tribo de Judá, eles vão receber algumas cidades. Então a tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim estão abrindo mão de algumas cidades para dar essas cidades aos levitas para eles morarem. Então eles vão morar ali naquele tempo, mas a terra não é dele. E da mesma forma, as outras 11 tribos vão fazer da mesma forma. Cada tribo vai dar uma cidade para eles morarem. Então os levitas estão morando de forma espalhada aonde deram terra para eles. E aqui eles estão falando quais são essas cidades aonde eles estão agora sendo locados. Versículo 13. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam. Hebrom, a cidade refúgio para homicídio involuntário, Libná, Jati, Estemoa, Olom. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens. Gibeon, Geba, Anatote, Almon foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Versículo 20. Os outros levitas do clã dos coatitas receberam por sorteio da tribo de Efraim essas cidades com suas pastagens. Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para homicídio involuntário, Gézer, Quibizaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com as suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan. Euteque, Gibeton, Aijalon, Jate-Rimon, e foram 4 cidades. Da meio-tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades como suas pastagens. Tanak, Gat-Rimon, foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meio-tribo de Manassés essa cidade como suas pastagens. Golã, em Bazã, Besterá, e foram 2 cidades. Versículo 28. Da tribo de Issacar, receberam estas cidades com suas pastagens. Quizion, Daberate, Jarmute, Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Asser receberam estas cidades, com 2 pastagens. Misal, Abidom, Eucate e Reaobe. 4 cidades. Da tribo de Neftali, Quedes, na Galileia, Amote-Dor, Cartã, 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes do clã de Merari receberam da tribo de Zebulon essas cidades: Joquineão e Cartá, Diminá, Naalau, 4 cidades. Da tribo de Ruben, receberam essas cidades para suas pastagens: Bezer, Jaza, Querdamote, Mefate, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, Gileade,
Manaim, Esmon e Jazar. Ao todo, 12 cidades. Versículo 41. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades para pastagem. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus descendentes, e a ele tomaram posse dela, e nela se estabeleceram. O Senhor lhe deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Agora a gente para, antes de passar por capítulo 22, e nós vamos falar sobre o que Josué está vivendo aqui. E vamos falar sobre pontos de promessa. Terminamos a leitura e o que a gente leu no capítulo 21. Capítulo 21 vai falar sobre as cidades distribuídas aos levitas e quem deu para quem. Vai falar que a tribo de Judá, a tribo de Neftali, a tribo de Zebulon, Aser, Gade, cada uma das tribos dos irmãos vai estar distribuindo um pouco para a tribo dos levitas. Primeiro ponto que eu vejo é o ponto da generosidade entre os irmãos. Nesse primeiro momento, é um ponto que chama atenção, porque eles não ganham terra, mas os irmãos não estão brigando aqui por pedaço de terra. E triste é quando isso, dentro de uma família, vira ponto de desencontro. Se você quer caçar uma briga dentro de uma família, é falar que fulano da família, o vô morreu e tem que dividir as terras. Esse ponto vai dar um problema gigantesco. O vô deixou terras para poder dividir e agora temos que dividir. Alguém vai querer que vende a terra, outro não vai querer que vende, e aquilo que era para ser uma bênção se torna uma maldição, porque cada um vai querer um valor, aí vai ter aquele que vai esconder o dinheiro, o outro que vai roubar do fulano, o outro que vai querer por um valor, e assim vai, gente. Mas aqui não. Aqui eles estão distribuindo a terra de forma tipo assim, olha, a tribo de Levi não ganhou terra, fica com essa cidade para você, e eles estão abrindo mão. E estão abrindo mão. A tribo X vai dar 10 cidades, a outra vai dar 13 cidades, 12 cidades, 4 cidades, e eles vão ganhando. Embora a tribo de Levi não tenha propriedade exclusiva para eles, eles não ficam desamparados. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que vai falar com você assim, filho, embora eu não estou te dando um pedaço de terra, de maneira alguma eu te deixarei. Jamais te abandonarei. Nós temos uma palavra assim na Bíblia, um versículo dessa maneira. Nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é o Deus que Ele está com os seus filhos. E Ele não deixa, Ele não desampara, Ele não abandona. Os levitas, eles não recebem porção de terra, mas o Senhor faz questão de falar, olha, vocês vão dar para o seu irmão levita aqui um pedaço de terra para eles morar. E eles estão preocupados com terra onde tenha pastagem, para que os levitas coloquem os seus animais. E toda a distribuição de terra aqui fala terra, né, cidade com as suas pastagens, porque eles precisavam de terra para colocar os seus animais. E quando chega no final, o que eu mais amo ler no capítulo 21 é quando fala assim, nenhuma das suas promessas ficaram sem se cumprir. Quando a gente chega em Josué capítulo 5 e a gente olha para Josué capítulo 7, há um contraste muito grande, porque Josué, ele pisa naquela terra, ele olha e fala assim, Deus, como eu vou fazer para conquistar essa terra?
Ele está completamente perdido e ele não sabe nem como ele vai começar. Porque Deus, ele não faz questão de dar um mapa dizendo, olha, nós vamos estudar aqui o seu mapa de guerra e você vai começar por esse ponto, depois desse ponto eu vou te levar a leste, depois você vai para oeste, e aqui eu vou cumprir isso aqui, depois eu vou cumprir isso aqui, você vai enfrentar um gigante nesse ponto, depois desse gigante eu vou derrotar ele, aí vai aparecer mais 5 reis, e esses 5 reis eu vou mandar uma chuva de pedra, e eu vou acabar com eles, eu vou aniquilar eles, e vocês vão perder uma batalha e vão ganhar outra, e eu vou queimar essa cidade. Não, Deus não faz questão de contar nada. Quantas são as vezes que a gente se vê dessa maneira na nossa vida? De Deus não contar pra gente como vai acontecer muitas coisas na nossa vida. Ele simplesmente diz para alguns o que vai acontecer. Às vezes você tem uma promessa de Deus, se você tem certeza que foi Deus que te disse, porque é muito perigoso isso. São várias as pessoas que dizem que Deus falou, mas na verdade não foi Deus que falou, e com isso você tem que ter um cuidado, né, uma cautela muito grande, porque se Deus falou, ele vai cumprir. Assim como ele disse para aquele povo ali, olha, ele vai dizer para você, nenhuma das suas promessas ficarão sem cumprir, se foi Deus que te disse. Mas Deus não tem compromisso se não foi ele que disse. Ele não tem compromisso se não foi ele que disse. Mas ele não vai mostrar toda a trajetória que você vai trilhar. E Josué no capítulo 5, ele se vê diante da terra prometida e ele vai falar o seguinte: como eu vou fazer para conquistar essa terra? E aparece um anjo para ele, e esse anjo vai falar assim: Josué, retira, toma cuidado, porque a terra onde você está é terra santa. Quando ele vai falar isso, e a gente já falou, contei para vocês, toda vez que Deus ele vai pedir, vai mencionar, né, aquele episódio que ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando Deus pede alguém para tirar a sandália, significa que ele está diante de uma divindade. No Egito, eles tinham o hábito e o costume de pedir para tirar as sandálias quando estava diante de um Deus. Diante de um espírito não precisava tirar sandálias, mas diante de um Deus tinha que tirar sandália. Então Moisés estava no deserto. Quando uma voz aparece para ele, diante de uma sarça queimando, e fala: Moisés, retira a sua sandália, que o lugar que você está pisando é terra santa, ele estava deixando claro para Moisés naquele momento que ele estava diante de um Deus. E ali a conversa com Moisés já foi diferente. E quando Deus aparece novamente para Josué e fala assim: Josué, o lugar que você está é terra santa, ele está dizendo: Josué, diante da sua pergunta, né, como eu vou fazer para conquistar essa terra, saiba que eu estou nesse lugar. A terra onde você está, a minha presença já chegou primeiro. Não pense você que será pelo seu esforço. Não pense você que você vai ter que fazer algo. Então, quando a gente questiona e pergunta e fala: Deus, como vou fazer para viver as suas promessas? Deus vira para você e fala assim: toma cuidado, porque a terra onde você está é terra santa. A minha presença já está na sua promessa. A minha presença já habita entre você. Às vezes você olha para o seu útero e diz: eu não posso ter filho. Mas Deus diz: olha, a minha presença já está entre você. Né? A minha presença já está no seu útero. Retira as suas sandálias, porque o terreno, aqui ó, o terreno já é terra santa. Às vezes você fala: não tem condição de comprar uma casa. E Deus fala assim: retira as suas sandálias, porque é terra santa. Eu já estou na casa onde você vai morar. Olha, a partir do momento que a minha visão
mudou de compreender as coisas desse mundo, tudo para mim se tornou diferente. Quando eu já falei para vocês, eu sou missionária. Não tenho salário fixo, não tenho um salário, não cai dinheiro na minha conta. Não tenho salário, vai cair todo mês esse valor aqui, você vai gastar isso. Não tenho isso. Mas eu entendi que essa casa onde eu moro, ela é do Senhor. E qualquer casa, qualquer prédio, qualquer coisa que você olhar hoje é do Senhor. E Ele só dá para as pessoas administrarem. Bobo é aquela pessoa que olha e fala assim, a minha casa que eu comprei. Ah, filho, coitado de você. Coitada. Sabe? Você pode ser muito esforçado, você pode trabalhar muito e ter conquistado sim, mas se o Senhor não tivesse te dado fôlego de vida, se o Senhor não tivesse te dado saúde, se Ele não tivesse te dado boas condições cognitivas para administrar, você não teria chegado onde você chegou. E desde esse momento que as coisas viraram na minha cabeça, eu descobri que Deus, Ele coloca administradores para administrar as coisas que são dele. E eu lembro o dia que eu estava alugando uma casa, antes de vir morar nesse apartamento. Eu estava alugando uma casa e eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu posso pagar R$1.000 de aluguel. E eu falei com Deus, essa casa é do Senhor e eu não vou pagar mais do que isso. Ei, Levida Titia, bom dia, meu amor. Deus te abençoa. Eu só podia pagar R$1.000. E no que eu podia pagar R$1.000, eu falei com Deus, esse apartamento é do Senhor. O dono que tá lá na escritura desse apartamento, o Senhor deu o apartamento para ele poder cuidar para o Senhor. Mas agora, nesse período, quem vai morar sou eu, e quem vai cuidar desse apartamento sou eu, quem vai administrar esse imóvel para o Senhor sou eu. E o que eu posso pagar, Deus, é R$1.000. Abre as portas para mim. E eu vou contar para vocês um testemunho ainda maior, porque nessa época, foi a época que o Senhor tinha me pedido a faculdade e o meu trabalho. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, 2019. Eu estava mudando de apartamento porque a dona do apartamento onde eu morava, ela pediu o apartamento dela. Ela falou que ia precisar do apartamento e eu não tinha para onde ir, eu precisava trocar de apartamento. E o apartamento de frente de onde eu morava estava alugando e eu achei o apartamento lindo, fofo, e eu queria morar nele. Falei, Deus, não vou mudar para outro, quero morar aqui e eu posso pagar X. No máximo 2X assim. E aí foi. E quando o cara falou assim, Raira, tudo bem, posso alugar para vocês. Para eu fazer seu contrato, eu preciso que você me mande os seus comprovantes de renda e comprovante de endereço, isso, aquilo, outro. Aí eu peguei e falei, Deus, e agora? Porque eu não tenho comprovante de renda, eu trabalho para o Senhor. Quem vai mostrar a minha renda para ele é o Senhor. Aí quem vai ter que resolver isso aí vai ser você, não sou eu. E eu falei desse jeito para Deus. As meninas que moravam comigo na época, que era a Lívia e a Cacau, elas lembram dessa oração que eu fiz. Eu falei, olha, a gente não trabalha. Cacau estava na mesma situação que eu, porque Deus tinha pedido a faculdade para ela também, e ela não trabalhava. Nós íamos vivendo o que Deus ia dar. Não, zero renda fixa, gente. Zero renda. Sabe de onde que a nossa renda ia vir? Realmente, do céu. Deus que ia dar. E aí eu falei, não tem renda fixa. Como que eu ia virar pro moço e falar com ele assim, olha, a nossa renda vai vir do céu, eu vou pagar o aluguel com o que Deus vai dar. Dependendo da crença dele, ele ia falar assim, você tá doido? Eu não vou te alugar nunca. Você pirou, né? E eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, a casa é do Senhor, esse cara tem a escritura, vou pagar a X valor e quem vai mostrar a minha renda pra ele é o Senhor, porque eu não tenho contra-cheque. E ele mandou dessa forma, Raira, me envia o contra-cheque, comprovante de endereço, seu documento que eu faço seu contrato. E eu falei, não tem contra-cheque. E fiz a oração. E aí eu mandei pra ele a pergunta do seguinte. Eu falei com ele assim, o que poderia provar a minha renda
porque eu não tenho contra-cheque. Aí ele falou assim, Raira, vamos fazer o seguinte, me manda só seu comprovante de endereço e seu documento, que eu vou fazer seu contrato. Ele não quis saber quanto que eu ganho, me perguntou qual que era a minha profissão, eu falei que eu era geóloga, e aquela... Passou. Morei 3 anos na casa. Com minha renda, o Senhor falou pra ele da minha renda. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tava explicando porque a maneira como nós vamos enxergar as coisas desse mundo muda os seus posicionamentos para viver a promessa. Talvez o seu questionamento é um carro, é uma casa, é os lugares que você vai acessar diante daquilo que Deus ele já liberou sobre a sua vida. Não sei o que você precisa. Talvez você quer a casa, mas não tem condição da casa. Todas as casas já liberadas, existentes, é do Senhor. Ele pode te dar ou não. Você pode pede ao Senhor uma casa. Fala, Deus, eu quero muito uma casa própria, mas eu não tenho condição de comprar. Me dá uma casa. Ele pode te dar ou não. Eu já escutei vários testemunhos de pessoas que estavam dentro de uma igreja ou fora dela, passando perto de uma pessoa e Deus falou assim, entregue uma casa para ela. Marcos Feliciano é um desses, que Deus vivia falando para ele falou que comprava uma casa e que ele falava com Deus assim, nossa Deus, agora eu tô na casa dos meus sonhos. E Deus falava com ele assim, mas essa casa você vai dar para aquela pessoa que tá passando ali. E ele entregava a casa. Já ouvi falar assim, com carro, com casa. E assim vai, gente. Não tô falando que a gente tem que ser sem vergonha e não tem que trabalhar e não tem que correr atrás dos nossos sonhos. Sim, o Senhor vai fazer por esse caminho também. Mas nós precisamos mudar a forma como nos posicionamos diante das promessas. Às vezes você não vai ver a forma como Deus vai fazer, mas saiba que Deus já está no lugar da sua promessa. Oi, Raia. Estou por aqui, porém no Instagram da minha filha. Telefone descarregado. É a Giane. Estava acompanhando meu filho mais velho que fez uma cirurgia no maxilar. Que o Senhor deu uma boa recuperação para ele, viu, Giane? Deus te abençoe, filha. Vou responder a uma outra moça que falou aqui, Raira. O diabo, ela colocou assim... Acho que ela escreveu, tipo, o diabo não me deixa avançar, não me deixa produzir. Como é que é? E eu quero te falar que às vezes não é o diabo. Quer ver? Cadê? Eu começo a ler a Bíblia e o inimigo quer me parar. Piso na igreja, me sinto mal, que me dá angústia, mas estou firme na presença de Deus. O inimigo não vai me vencer. Tami Bezerra. Eu não sei se você ainda está aqui na live, minha irmã, mas deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que eu vou te falar que não é o inimigo. É aqui, ó. Isso aqui. Entendeu? A nossa carne. Às vezes eu começo a ler a Bíblia e eu não consigo avançar. Isso não é o diabo, é a nossa carne, tá? Nesse ponto e nesse caso, você vai precisar jejuar. Porque a palavra já nos disse sobre isso. A palavra diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o contexto que essa palavra foi dita foi no episódio que Jesus ele pede para os discípulos orar com ele e os discípulos eles não dão conta de orar. E Jesus fala assim: vocês não podem vigiar comigo nem sequer por um segundo? Não sabeis que o espírito está pronto, mas a carne é fraca?
As pessoas pegam esse contexto e vai falar que a carne é fraca para cair no pecado. Não é nesse contexto que a carne é fraca. Para cair no pecado, a carne ela é até muito forte, porque ela decide o que ela quer fazer. Mas o espírito está pronto para orar. O espírito quer jejuar. O espírito quer ler a Bíblia. Mas a carne é fraca para ler a Bíblia. Eu não sei vocês, mas você quer ver dar sono? É você ler Bíblia. Se um dia pela madrugada você tiver com insônia, é só você começar a ler a Bíblia, que rapidinho você vai dormir. Tá entendendo? É só pegar a Bíblia e você vai dormir. Então as pessoas acabam culpando o diabo por coisas que não são o diabo. Então, eu chego na igreja e me bate uma angústia. Sabe? Pode ser coisas da sua carne te burlando. A sua mente te burlando para te dizer, não queremos ficar aqui. O seu espírito quer, mas a sua carne não. Entende? Nesse ponto, você precisa entrar em jejum. Em jejum e oração, para que a sua carne não vença a esses desejos. Eu vejo que é só assim. E não é só a sua carne, tá? É a carne de todo mundo. A maioria das pessoas que estão aqui passa por isso. E a pessoa que fala comigo que não passa, tá mentindo. Porque diversas vezes, eu, Raira Luiz, que leio a Bíblia com vocês aqui várias vezes, já não quis ler a palavra de Deus. E eu não vou falar com vocês que, foi o dia. Não foi. Eu mesmo que não quis. Por quê? Por preguiça, por querer ficar deitada. Entende? Ao invés de querer ler a Bíblia e passar direto e tomar café. Eu venho aqui, gente, porque eu tenho um compromisso com vocês. Tenho um compromisso com o Senhor. Mas no sábado, que eu não tenho live, é difícil para a palavra antes de tomar café. Eu quero levantar e tomar café. Tá entendendo? Porque agora eu venho aqui, tomo banho, venho pra cá. Mas no sábado e no domingo, que vontade de sair correndo já e tomar o café. Porque isso aqui tá querendo falar mais alto. A carne é fraca. Quando a gente vai chegar à noite, que a gente já quer deitar para dormir, não quer dobrar os joelhos para poder orar. Isso aí não é o inimigo, não. O diabo não tá me deixando orar. Não, é a nossa carne que não quer orar. Quando você chega na igreja, dá aquela vontade de sair correndo. Ai, que vontade de ir embora da igreja. É porque a nossa carne tá fadigada. Ela não quer ficar lá. E quando o pastor quer, que você sabe que é aquele pastor que prega 1 hora. Tem dia que eu chego na igreja, eu falo assim, fulano vai pregar sangue de Jesus. Dependendo do pastor que vai pregar, eu já sei se eu sento na frente ou se eu sento atrás. Porque eu tenho um TDAH altíssimo. 25 minutos de palavra, eu já quero, cascar fora. Aí sabe o que eu faço? Aqui, levo meu caderninho. Esse é meu caderninho que eu levo pra igreja. Porque esse caderninho me ajuda a ficar na palavra. Porque as pessoas, elas... sei até quem é. Para, Marcela. Então, pra mim é difícil. Mas eu não posso falar que, tipo assim, nossa, cheguei na igreja e tive um pensamento que foi demoníaco pra me sair da igreja. Não. A nossa carne não quer ir pra igreja. Sabe por que a gente quer ir na igreja? A gente quer ir na igreja pra bater papo, pra ver os irmãos, pra comer um lanchinho gostoso, pra abraçar as pessoas. Eu gosto de ir pra igreja pra isso. E escutar uma boa palavra, a gente gosta de escutar uma boa palavra de uns 25 minutos. Um louvor legal, né? O dia que o louvor é ruim, a gente não gosta muito, não. Mas o dia que o louvor é bom, sabe aquele louvor bom que você toca as músicas que você sabe cantar? Esse dia é bom. Você tocou os louvores que você sabe cantar. A palavra foi de 25 minutos. Não teve aquela muita movimentação no final do culto, que trem demorado. Acabou, culto perfeito. Mas tem dia, gente, que é difícil. Tem dia que o louvor não vai. Tem dia que a palavra é 1 hora de pregação e você não tá entendendo nada. Aí sabe o que eu faço? Eu fico desenhando, quer ver? Eu começo uma desenhação. Aí eu vou desenhando. Mas aqui, eu vou escrevendo. Sabe?
Aí pego, vou desenhar, vou colorir e vou rabiscando até passar a hora. Uai, por quê? Não é o inimigo não, é minha carne mesmo. Aí vou aqui, ó. As minhas pregações são anotadas. Dependendo do dia, começo a rabiscar, volto. Aí vou colorindo os trem. Pego, vou, risco, aí volto. Assim vai. Aqui, ó. E assim vai, aqui, ó. Começa aqui, ó. É assim, ó. Começa assim, ó. Começa desse jeito. É uma setinha, tá vendo, ó? Gente, não é fácil, não. Deus te abençoe, querido. Amém, Lulu. Amém. Mas eu descobri essa tática, gente. Por quê? Porque pra mim eu via que era muito difícil ficar a pregação inteira. Então eu já descobri que pra mim anotar a pregação faz com que, além de prestar atenção na palavra, eu consiga ficar mais tempo. Por quê? Eu levantava para beber água. Às vezes não voltava. Mas daí, nesse caso, você consegue focar na palavra? Tipo, nesse dia foi mesmo na igreja? Consigo. Tá entendendo? Mas igual, por exemplo, no meu caso, eu começo a anotar os tópicos. Aí eu vou por tópico, eu começo a anotar, presta atenção na palavra. Mas se a pessoa não estiver falando algo que pra mim não tá fazendo muito sentido, é muito lógico, aí eu vou voar. Se eu voar, aí eu já não volto mais. Aí eu não presto atenção na palavra, acabou a palavra pra mim. E tem muito... eu vou explicar algo pra vocês. Tem muito ponto de quem você recebe. Acaba que você não consegue receber de todo mundo. Vai acabar que tem ministros que falam mais ao seu coração. Vai ter pessoas que você se identifica mais no jeito de falar, na forma de exemplificar. Quando eu fico fazendo assim, ó, eu vou fazendo aspiral, eu sou auditiva. Então, pra mim, fica fácil. Tem gente que vai ficar horas olhando pra cara do pregador, escutando a palavra e tá tudo certo. E vai entender. Eu não consigo. Eu tenho TDAH, gente. Pra mim é muito difícil. Então, pra quem tem TDAH, anotar a ministração é, uma boa. Do contrário, você não vai conseguir prestar atenção. Entende? E quando eles colocam aquelas músicas, aqueles fundo assim, mexendo, ó, o peixinho, eu já mando mensagem na mídia assim, ó, pelo amor de Deus, tira esse peixinho nadando no fundo. Entende? Porque os irmãos têm que me ajudar. Porque eu fico lá com o peixinho vai pra lá, eu vou com o peixinho volta, eu vou com o peixinho. É desse jeito. E me faz lembrar da palavra depois. Minha Bíblia também, cadê minha Bíblia? Minha Bíblia é toda desenhada, gente. Então é isso. O que eu tava querendo dizer? Às vezes é a nossa carne burlando. Raira, mas as guerras espirituais também existem. Claro, óbvio. Não estou invalidando as guerras espirituais, Dani. Porém, não quero colocar em ponto espiritual o que é carne. Mas daí, nesse caso, você consegue focar... Isso, consigo. Por isso, a disciplina é mais importante que a motivação. Exatamente. Como tu tem uma didática maravilhosa. É muito bom te ouvir. Mas tem pastores que dá sono. Sim. Tem pastor que... E, tipo assim, eu queria que todos os pastores entrassem em um modo de discernimento espiritual. Eu já comecei a pregar, gente, e eu já vi gente dormindo na pregação. E sabe o que a gente faz nesse modo? Você finaliza a pregação e vai orar? Se todos os pastores tivessem esse discernimento, às vezes está pregando para um público cansado, às vezes está pregando para um público e as pessoas não estão entendendo a palavra. Você tem que mudar a didática e finalizar. Não é porque você quer pregar 40 minutos, você tem que pregar 40 minutos. Às vezes a palavra vai ser 20 minutos. E por estudo, as pessoas absorvem bem 25 minutos. Entende? Ontem eu estava querendo focar na pregação, mas o sono estava insuportável. Mesmo assim, eu foco em algum ponto. São 40 minutos. Eu fico ali e tento tirar algo. É difícil, né, Ana?
Já me aconteceu demais. Já me aconteceu demais de querer dormir. Eu não durmo, mas a cabeça bate. Então, não é só para um. Entende? Eu acho que todo mundo passa por isso. Mas são pontos da carne também, tá? Vamos finalizar esse devocional? Tem alguém que está assistindo aqui esse devocional que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer fazer essa oração entregando sua vida para Jesus, você vai dizer e escrever assim nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar para você. Se você se desviou do caminho e nesta manhã você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E o que eu quero que você leve para o dia de hoje é: Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. Assim como ele fez com Josué, que não sabia como ia conquistar aquela terra. E a gente chega no final do capítulo 21, com Deus dizendo: e nenhuma das promessas ficaram sem cumprir. Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Julinha, o Senhor vai restaurar a sua saúde por completa e você vai voltar para a igreja, viu? Em nome de Jesus. Existe só os tempos, tá bom? Fica firme, permaneça nesse tempo e daqui a pouquinho, um tempo bem pequenininho, você vai voltar para a igreja em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando por você, tá? Que o Senhor possa visitar a sua família, viu, Giane? Manda o coração, fecha seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que aqui está. Obrigado por ter ministrado e falado ao nosso coração. Que nada do que lemos aqui, Pai, se perca na nossa vida. Que possamos entender que o Senhor é dono de todo esse mundo, que tudo está debaixo do teu controle. Sabemos que antes de vivermos o tempo da promessa ou qualquer coisa, Pai, no sobrenatural, o Senhor já está no lugar da nossa promessa. Os nossos olhos não conseguem ver e nem compreender a altura, profundidade daquilo que o Senhor já preparou para nós. Muda a nossa mentalidade, Pai. Muda a nossa maneira de enxergar, Pai, o mundo, a vida, porque às vezes nós estamos enxergando na ótica errada. Nos dê força para avançar, nos ajuda a matar a nossa carne, nos ajuda a prosseguir em graça, em conhecimento, em verdade, em amor. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina e tenha misericórdia de nós também, Pai, porque somos falhos e pecadores. Eu quero entregar o nosso dia nas tuas mãos e pedir, nos inclua no seu cronograma, na sua agenda. Deixa a gente ser participante, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês, que Ele nos permita, sabe, viver tudo que Ele separou para nós, em nome de Jesus. Gracinha, gente. Eu consagro a minha mente ao Senhor e declaro os pensamentos dele são meus. Amém. Glória a Jesus. Me liga depois da live, tem alguém querendo falar com você. Gracinha, gente. Deus abençoa, viu? Eu tenho que ir, Julinho, eu tenho que ir, gente. Preciso. Cacau já tá mandando aqui, ó, 10h30. Compromisso. Beijo. Fica com Jesus, tá? Amém, linda, linda. Não esqueci de você, tá? Eu vou te responder. Por nada. Beijo.